Olá, internautas, uma boa tarde para você que está nos acompanhando ao vivo aí da sua casa. Estamos aqui hoje para falar de um assunto não muito bom, né? A eliminação do Brasil para a Suécia na semifinal do futebol feminino da Olimpíada de 2016. É um jogo que o Brasil dominou durante 120 minutos, mas não conseguiu fazer o gol e nos pênaltis acabou perdendo por 4-3. Para comentar um pouquinho com a gente está aqui hoje recebendo novamente Vitor Alberici, técnico do América, do futebol feminino do América. Boa tarde, Vitor. Boa tarde. E aí, como é que você viu essa partida? Infelizmente não deu, né? Infelizmente, foi um jogo, como você disse, o Brasil superior no tempo normal, superior nos 90 minutos, superior na prorrogação, criando chances de finalização, finalizando muito mais do que a Suécia, com mais posse de bola do que a Suécia. A Suécia é um jogo muito inteligente. A exemplo do que ela fez contra os Estados Unidos, um time defensivamente muito bem organizado, jogou com uma linha de 4, uma linha de 5 muito bem estruturada, sabendo anular muito bem esses momentos. E o Brasil acabou tendo dificuldade de furar esse bloqueio, apesar do alto número de finalizações, poucos lances com real perigo de gol. Alguns lances de bola parada, alguns cruzamentos, teve com a Bia, buscando mais a Bia como referência, e o Brasil acabou tendo essa dificuldade, apesar do domínio, e a Suécia inteligentemente conseguiu levar o jogo para os pênaltis e acabou sendo feliz. E exatamente. Se você que está aí na sua casa quer participar com a gente, pode deixar os seus comentários aqui embaixo. É só clicar em comentar e deixar uma pergunta, o que você tenha de dúvida, ou se não, seu apoio também para a nossa seleção, né? Falando um pouquinho dos números dessa partida. 68% de posse de bola para o Brasil, 33 finalizações contra 6 das suecas e 10 dessas finalizações a gol contra 4 das suecas. Por que esse gol não saiu? Tem uma explicação? É complicado, né? Futebol tem dessas coisas. O Brasil, ele se montou muito bem para esse jogo, exemplo do que ele vinha fazendo na maioria dos jogos, tirando o jogo contra a África do Sul, ele jogou num 4-2-4, abandonando o 4-3-6 que ele vinha utilizando nas outras competições. E com isso o Brasil acaba que ele consegue alargar mais o jogo, ele ganha o espaço do jogo pelas beiradas, com a Marta de um lado, a Andressa Alves do outro. E acaba que é uma estratégia interessante, quando você tem dificuldade de criar, você amplia o espaço do campo, faz com que o adversário tenha que se preocupar mais em ocupar os espaços. E eu achei que o Brasil foi bem escalado, foi bem montado. O cansaço da última semifinal, das quartas de final, perdão, com 120 minutos, que acho que acabou pesando, o jogo é 1h da tarde, então você tem essa sobrecarga. A Suécia também vinha desse jogo, a Suécia optou por uma formação bem mais defensiva, então conseguiu se poupar na maior parte do tempo, então obrigou o Brasil a criar a linha de passe, a movimentar, a buscar esse jogo de beirada, e acabou com isso a Suécia foi mais eficaz em anular o jogo do Brasil. O Brasil cometeu alguns erros, tentando jogar o jogo muito aéreo, lançamentos longos o tempo inteiro, tentando achar a Bia muito como referência, quando ganhava a linha de fundo, tentando esse cruzamento não com tanta precisão, poucos cruzamentos que a gente conseguiu realmente achar as meninas na frente. E a Suécia é um time muito alto, uma média de altura próximo de 1,80, então acabou que o Brasil favoreceu esse jogo defensivo da Suécia. E já estamos recebendo aqui algumas perguntas, né? A Ana Luísa Soares pergunta: a que é atribuída a falta de gols do Brasil? Falha do ataque ou eficácia da zaga da Suécia? Eu acho que passa pelos dois, né? O time da Suécia é um time muito bem estruturado, muito bem organizado, mas o Brasil realmente teve dificuldades em quebrar esse bloqueio. É difícil achar uma explicação de falar o porquê que isso aconteceu, se foi questões individuais, até que ponto a falta da Cristiane, até que ponto não foi, mas faz parte do futebol. A Suécia é um time muito bem organizado, é exemplo da Austrália também. Então o Brasil ele veio com esses problemas nos 2 jogos do mata-mata, não conseguindo fazer gols no tempo normal, e passa pelos dois. O Brasil, alguns momentos nervoso, acelerando demais, em outros momentos a Suécia muito bem organizada, e em alguns momentos chegava no gol e a goleira conseguia fazer boas defesas. Então foi um pouquinho de cada um aí. Uhum. O Jonas Pires, será que foi a última Olimpíada da Marta? A gente sempre fica nessa expectativa, né? A Marta já tem 31 anos, ela já tem uma idade
que pesa quando você vai chegando no alto nível, então você tem mais 4, ela chegaria para a próxima Olimpíada com 35 anos, então a princípio seria sim a última Olimpíada dela, né? Que é uma pena a Marta encerrar esse ciclo dela tão vitorioso, a Marta que é um ícone para o futebol feminino no mundo, então é o maior nome da modalidade, não ter conseguido essa medalha de ouro olímpica, espero que ela consiga ter forças ainda para nos ajudar na próxima. Fazendo uma quebra, né? Eu ia deixar isso para o final, essa pergunta para o final, fazendo um paralelo. Seria a Marta no futebol feminino o Messi no futebol masculino? Aquele cara que tem todo o sucesso por onde passou, mas que não consegue levar a seleção, até joga bem pela seleção, mas não consegue levar a seleção a uma grande conquista mundial? Acho que são duas etapas. Eu acho que a Marta, se for comparar com algum ícone do futebol masculino, né, seria mais o Pelé do futebol feminino, né, por tudo que ela construiu ao longo do tempo, pelo tanto que ela desenvolveu a modalidade no Brasil, ajudou a desenvolver, não foi só ela, mas ela está nesse nível, nesse patamar de importância para o futebol feminino, não só para a seleção brasileira, pelas 5 bolas de ouro, pela participar do momento mais chave do futebol feminino no mundo, que nos últimos 10 anos o futebol feminino tem se construído mais. E é uma pena ela não ter conseguido ajudar a seleção brasileira num título tão importante, né? Ela conquistou sim títulos pelo Brasil, que o Messi não conquistou, né? Ela conseguiu títulos, tem títulos aí sul-americanos, vários títulos com a camisa da seleção brasileira, mas a Copa do Mundo e a Olimpíada mesmo, que são os principais, ela ainda não conquistou. Acho que ela está nesse patamar. Acho que a Marta tem que ser encarada como algo além do normal para o futebol feminino. E a gente sempre fica aproveitando essa deixa para falar um pouquinho do porquê que o futebol feminino no Brasil não conquistou uma Copa do Mundo, não conquistou uma Olimpíada. Vale lembrar que há 5, 6 anos atrás o Brasil não tinha nenhum campeonato brasileiro feminino, então você não tinha muito apoio. A maioria dessas meninas que estão na seleção brasileira já era um processo de formação de base bem estruturado. A Marta mesmo, ela jogou aqui em Belo Horizonte com 17 anos no Santa Cruz, que é um clube que jogava no campo de terra, com menos recursos, com menos estruturas, então você não acha isso no futebol feminino com tanta qualidade, com tantos clubes que têm formação. Acho que esse é o principal ponto, né? Até que ponto que a gente vai falar do futebol feminino só na Olimpíada, que a gente vai cobrar, e que essa formação, esse apoio para a modalidade não vai ter. Uhum. O Lúcio Otomar fez uma análise. Eu vou ler a análise dele sobre a partida e vamos ver se você concorda. As meninas do Brasil perderam para elas mesmas. Tinham o jogo na mão, dominaram o jogo, mas não marcaram. A Suécia fez o jogo que se imaginava, levou para os pênaltis e levaram a vaga na final. A seleção da Suécia, como a Hope Solo mesmo falou, é um bando de covardes. Ficaram o jogo todo na defesa. Segundo ele preferia ter pegado os Estados Unidos. Pelo menos as americanas não iriam ficar na retranca como as suecas fizeram. Não jogaram nada. A Suécia vai ganhar o ouro sem atacar, apenas na defesa, levando para os pênaltis. Foi assim contra os Estados Unidos e foi assim contra o Brasil. Acho que, analisando por partes, realmente o Brasil ele teve o controle do jogo, teve o domínio do jogo, ele teve a possibilidade de decidir a sua vaga, de decidir a classificação e acabou não conseguindo fazer isso dentro do tempo normal, dentro da prorrogação, o que fez o jogo ir para os pênaltis. Eu não acho que a Suécia é um time covarde, acho que a defesa faz parte do futebol, acho que inclusive é muito complicado você conseguir chegar no nível... Eu tenho uma teoria que é a beleza na defesa. Os times bem montados defensivamente normalmente são os que complicam para todo mundo, apesar de não serem os mais vistosos. Sim. Tivemos o exemplo do Atlético de Madrid, do Simeone. Sim, sim. O Porto, a Inter de Milão, do Mourinho, campeões da Champions. Sim. São times que se sujeitavam a jogar na defesa, né? Sim. E mesmo assim conquistaram grandes coisas, né? Sim, é o momento do jogo. E é tão difícil jogar defensivamente quanto jogar ofensivamente. Se você pegar a seleção da Suécia, são meninas que jogam no alto nível há um bom tempo, com uma estrutura de futebol feminino muito mais desenvolvida que o futebol brasileiro, por exemplo. É mais bem ranqueada que a seleção brasileira no futebol, no ranking do futebol feminino mundial. A gente ficou muito lembrando do último jogo, né, da primeira fase que o Brasil goleou a Suécia, mas vai lembrar que essa equipe da Suécia é uma equipe de alto nível. E chegar nesse alto nível, com uma forma, com o modelo de jogo que elas alcançaram,
na organização defensiva, quem pressiona a bola, quem cobre, qual o momento da pressão, qual o momento de fechar, como trabalhar com as duas linhas. Então é um jogo muito inteligente, muito bem armado, não um time por si só covarde. Claro que são estratégias de jogo diferentes. Dificilmente o Brasil jogaria assim em casa. Há quem goste mais do futebol ofensivo do que do futebol defensivo, mas eu não encaro a Suécia como um time covarde, um time inteligente e com a sua proposta conseguiu a sua primeira final olímpica. Pois é. O Marcelos Madureira pediu um abraço, Marcelos. O Lee Disney Mansur, faltou confiança ou foi excesso de confiança da seleção brasileira nessa partida? Eu não sei se está nesse patamar da confiança, de acreditar. Acho que as meninas têm confiança, sim. Acho que as meninas sabiam que poderiam ter vencido o jogo. Não acho que as meninas tenham um excesso de confiança, porque já trabalhei com 3 das 18 que estão lá. E eu queria falar um pouquinho disso. Já pode adiantar, se você quiser, quem foram os atletas. Sim. E como você viu as atuações delas. Tô falando pela personalidade das meninas mesmas. As meninas elas não têm essa questão do excesso da confiança, de achar que são melhores sempre o tempo inteiro, que vão ganhar de todo mundo. Elas sabem da dificuldade do jogo. Acho que o jogo se desenhou pela formação da Suécia, do Brasil não ter conseguido furar esse bloqueio, mais uma questão de confiança ou não. No América, jogou ano passado a Thaísa e a Rafaela Leone, a zagueira e nossa volante. E são duas meninas muito dedicadas, muito concentradas, um nível de jogo muito alto. A Raquel também treinou com a gente na pré-temporada, antes de ir para a China. Então são as 3 meninas que jogaram hoje, que a gente trabalhou com elas no ano passado. E pela personalidade delas mesmo a gente vê que são um grupo muito dedicado, um grupo que se entrega muito, um grupo que conseguiu chegar no alto nível do futebol feminino, elas jogando no nível internacional também, com muito esforço, porque você não tem tanto apoio, você não tem tanto lugar para praticar, você não tem tantos clubes com investimento, então para elas chegarem aí foi muito esforço. Então eu acredito que excesso de confiança não foi. Durante a partida, a gente estava fazendo a transmissão pelo Twitter do @otempo, né? Você falou muito da questão de idade. As atletas brasileiras, apesar da alta qualidade técnica que elas conseguem obter, elas começam muito tarde a ter um treino de alto nível, né? Como é que funciona hoje o futebol brasileiro feminino aqui e como é que é a captação de atletas? Como é que é feito isso? Para vocês terem uma noção, o América Feminino esse ano conseguiu profissionalizar as meninas, foi criado a equipe feminina do América no ano passado, e esse ano a gente conseguiu profissionalizar as meninas, sem contrato vinculado à CBF, pagando encargos trabalhistas, e com isso é a primeira vez na história do estado de Minas Gerais que teve um time feminino profissional com todos os direitos legais. Só existe um América e só existiu um América em toda a sua história. Você viu como que o futebol feminino tem dificuldades de se desenvolver ao longo dos tempos. Em São Paulo as coisas são um pouco diferentes no quesito da formação de atletas. Você vê alguns clubes com categoria de base, com escolinhas desde sempre voltados para o feminino, mas mesmo assim é muito pouco. Se você pegar as meninas da seleção brasileira, não vieram já dessa época, algumas sim, a maioria não. As meninas mais antigas, você não tem formação de atleta, você não tem clube, você não tem organização, não é pela lei. Você não precisa pagar os encargos trabalhistas, ter contrato para disputar o Campeonato Brasileiro, por exemplo, que só existe há 3 anos que foi criado esse campeonato, com a forma que está. Então, o futebol feminino no Brasil tem esse cenário bastante amador ainda, aquela coisa que é visto e deixado um pouco de lado, que é lembrado só no momento mais das Olimpíadas. Então, a gente não forma atletas de alto nível com esse tempo de treino adequado, já que não acontece em outros países, como a Suécia, como a Alemanha, a França, os Estados Unidos. Eu joguei tênis e trabalhei muito tempo com tênis. Eles têm um cálculo que eles falam que o atleta tem que ter 10.000 horas de quadra para se tornar um especialista naquilo que ele está fazendo. Existe esse cálculo no futebol também? E como é que é feito esse trabalho para fazer as meninas atingirem? Já que os meninos, até no colégio, eles podem jogar bola, né? Sim, essa questão das 10.000 horas é um artigo científico bastante famoso no mundo inteiro, que fala sobre o tempo de prática. Até o pessoal do comportamento motor se apega muito a ele. O nome do autor me fugiu na memória aqui agora, mas ele basicamente a ideia é para você se tornar especialista em qualquer área, qualquer coisa que você fazer, você tem um tempo médio de 10.000 horas de prática para você alcançar esse patamar de expert. E realmente, no futebol feminino, esse é o grande problema, cara. Todas as questões que envolvem, né? Desde
preconceito com a mulher jogando futebol, então a maioria dos pais não procuram escolinhas de futebol para suas meninas, consequentemente não abre tanto escolinha de futebol para as meninas. Na escola, na educação física, as meninas vão para o vôlei, não vão para o futebol. Quando as meninas vão para o futebol, não deixa jogar junto com os meninos, o professor fica assim, não, depois coloca as meninas para jogarem. Ou então tem a questão do preconceito, vai da questão estrutural mesmo, questão de apoio do governo, dos clubes, de ser uma questão mais vista dentro da sociedade com a menina jogando futebol. E, consequentemente, quando você chega essas meninas lá no mais alto nível, você tem essas perdas. Inclusive, é uma matéria publicada em alguns periódicos no mundo, falando sobre a questão das goleiras, por que as goleiras falham tanto. Aí entra as mesmas questões, tempo de prática, é uma posição específica, Nessa posição a gente, treinadores. inclusive, estava comentando, antes de entrar no ar, a questão de se no futebol masculino, que é uma prática muito mais comum, né, no Brasil principalmente, os goleiros demoram até 25, 26 anos para estabilizar mesmo na posição, para aquele negócio criar cancha, né, criar uma qualidade de jogo suficiente para os times, principalmente de Série A. Isso no futebol feminino, como é que é feito? Já que se elas jogam bem menos, se elas treinam bem menos, se elas trabalham bem menos, na teoria, com 25 anos, elas também não estão prontas, né? Sim, é a questão das horas. Se você pegar o tempo contabilizado de uma goleira que chegou no alto nível, comparado com um goleiro, você vê que ela tem um tempo de preparação tardio. Então, você tem a janela de aprendizagem motora já praticamente fechada, você tem um ganho, principalmente de coordenação, que é a base da técnica, você aprender os elementos da profissão, ele é maior até os 12, 14 anos. Então, nessa idade, as meninas ainda não começaram a treinar, enquanto os meninos já estão trabalhando, fazendo vários trabalhos. Desde 8, 9 anos, você encontra meninos treinando já especificamente para a posição, que é uma posição que tem elementos muito particulares. E no futebol você não tem isso. A maioria das goleiras vão começar a treinar de uma maneira mais específica com 16, 17 anos. Aí quem vai dar o treino para elas? Já perderam 8 anos, né? Já perderam 8 anos, 18 anos mais importantes da base, da construção. Que é onde se aprende, né? Exatamente. É igual um paralelo fora do futebol. É muito falado isso com crianças para aprender outras línguas. Quanto mais cedo, mais fácil. Mais fácil. No esporte é assim também, né? O aprendizado motor, que acho que é o principal em qualquer esporte. Quanto mais cedo a criança tiver aquela prática no sangue, já horas de prática, muito mais fácil dela chegar com 18 anos, por exemplo, sendo PhD no que ela faz. Com certeza. Né? Com certeza. E passa também pela questão do tempo, da estrutura, quem vai dar o treino para essas meninas, quem vai dar o treino para essas goleiras são um goleiro, o treinador que não, geralmente é o treinador que não tem tanta experiência assim, tanto espaço no masculino, então ele acaba indo pro feminino, o cara não que são jogou, os tops, né? Não jogou na posição, então isso tudo interfere para chegar na forma como está hoje. Voltando aqui às perguntas, a Ana Luísa Soares voltou a perguntar se você estivesse no lugar do Vadão, o que ele deveria ter feito ou o que você faria para tentar driblar este jogo defensivo da Suécia? Essa é uma questão complicada, porque a gente não está lá no dia a dia, né? A gente não sabe como estão as meninas, como está o desgaste físico, como está o lado emocional, como está o relacionamento. Eu acho que o Vadão tentou colocar um time ofensivo, ele não mudou sua forma de jogar para ser um jogo de mata-mata, deixou 4 meninas bem ofensivas, só pode convocar 18, então isso te dá um limite. Você teve a Fabiana, que é uma lateral que ataca mais do que a Poliana, com uma qualidade técnica um pouco maior, lesionada. Você teve a Cristiane, que é uma jogadora importantíssima, também lesionada, então se reduziu o número de opções. O Vadão tentou com esse jogo mais ofensivo para encarar esse bloqueio defensivo. Ele tentou a entrada da Andressinha, que é uma excepcional jogadora, uma jogadora muito falada desde o seu sub-17, sub-18. Tem matérias da BBC de Londres com ela no sub-17 falando que seria a nova Marta. Uma grande promessa do futebol feminino no mundo, e não só promessa, né, já é realidade, já é camisa 10 do Houston Dash, que é um time tradicional no futebol feminino dos Estados Unidos, e para tentar, assim, ter mais a bola, tentar achar os espaços, e acabou que não encaixou, né? O futebol tem dessas coisas, ele tentou mudar a característica, colocando a Raquel no lugar da Bia, quando a Bia já estava um pouco mais desgastada, já tinha a Cristiane para fazer esse papel, tentou acelerar os jogos pelo lado, e infelizmente não deu. Poderia ter dado certo, né? Se aquela bola que a Andressinha bate no finalzinho do jogo ali, dizia, goleiro pega, poder tentar,
se sai diferente, a cabeçada da Bia, que a goleira defende, também poderia ser diferente, uma outra bola que a Marta finalizou próxima poderia ter sido gol. Então, o futebol tem dessas coisas. Acho que a seleção se comportou bem, buscou o jogo, em momento algum desistiu do jogo, ficou esperando os pênaltis, sempre tentando buscar os últimos momentos ofensivos. Das opções ofensivas que o Brasil tinha, o Vadão usou todas, então é complicado de falar isso. Pois é. Durante a transmissão, quando chegou nos pênaltis, a gente estava conversando ali na redação enquanto fazíamos a transmissão, né? Isso é muito comum no futebol. Uma seleção enfrenta a outra na fase de grupos, ganha de uma forma tranquila, e quando chega na fase final, na hora que vale vaga, que vale essas coisas, o resultado é completamente diferente. Isso voltou a acontecer hoje, né? O Brasil tinha feito 5-1 na Suécia, na fase de grupos, num jogo relativamente fácil, e desde então o Brasil não conseguiu mais marcar. E aí chega hoje, 120 minutos em cima com a posse de bola e não consegue sair o gol, não consegue sair o gol. É imprevisível mesmo o futebol, a magia do futebol é essa imprevisibilidade que existe mesmo? Com certeza. São situações completamente diferentes, né? Você joga contra um adversário na fase de grupo, onde a pressão ali é muito menor, onde você tem espaço para o erro, onde a fórmula de disputa ela propicia um jogo diferente. E quando você pega as seleções, principalmente seleções mais nórdicas, assim, que já tem esse histórico de jogo mais defensivo, é diferente, né? A Suécia jogou completamente diferente do que ela jogou contra o Brasil. Na fase de grupo, no mata-mata, ela abriu mão de uma das atacantes, tanto que a número 11 e a número 10, que revezaram na posição de a única ofensiva nesse jogo. No outro jogo, jogavam as duas juntas, com duas linhas de 4, sendo que as ponteiras um pouco mais avançadas. E nessa já era uma linha de 4, uma linha de 5, então ela muda a forma de jogar. Você muda... Criou um respeito aquele jogo também, respeito, né? Você muda a estratégia psicológica, o time que perdeu tem aquela questão da vingança, de conseguir reverter o quadro, a pressão ali no meio de mata-mata é muito maior, então faz parte do futebol, isso acontece várias vezes, como você disse. Agora o Brasil tem que ter um pouquinho de cabeça no lugar, esfriar a cabeça, porque a medalha de bronze é sim, muito importante. Exatamente. Nisso a gente recebeu uma pergunta do Fernando Almeida. Fernando falou: eu sei que vocês não estão vendo o jogo aqui do Mineirão, deve estar lá, né, assistindo o jogo que está acontecendo nesse momento entre Alemanha e Canadá, que estão decidindo a outra vaga na final da Olimpíada do Rio. Mas ele pediu para a gente comentar um pouco dessas duas seleções que estão jogando. E quem pode dar mais trabalho para o Brasil levar o bronze? O Fernando, a gente inclusive teve esse debate durante a partida, que a gente ia torcer para o Canadá passar da Alemanha para o Brasil poder pegar o Canadá numa possível final. E eu acho que é a inversão, né? Já que não deu para o Brasil passar para a final, que a Alemanha ganhe e o Canadá vire nosso adversário, né? Um adversário não é fácil, porque nessa fase não tem adversário fácil, mas um adversário que o Brasil entra com um favoritismo maior, né? Sim. A Alemanha é a segunda do ranking mundial, atrás apenas dos Estados Unidos. Tem grandes jogadoras que brigam sempre pelo posto de melhor do mundo, jogadoras tecnicamente avançadas, tem uma liga forte. A questão das duas seleções é a mesma questão da Suécia e Estados Unidos, né? O Canadá provavelmente vai ter um jogo bastante defensivo contra o Brasil, um jogo bastante organizado. A maioria dos meninos do Canadá jogam na liga dos Estados Unidos, então está acostumado com alto nível também. Acho que tecnicamente a seleção da Alemanha é superior, mas você tem aquele time do Canadá bem organizado. Acho que para o Brasil eu ainda preferiria jogar contra o Canadá. Independente da cor da medalha, é um adversário que o Brasil... Eu concordo também, acho que o Brasil se daria melhor jogando contra o Canadá. Acho que não é igual a gente falou, não é um jogo fácil, mas é uma possibilidade maior da vitória ser brasileira. O que não garante medalha, né? Já vi isso aqui. Nenhum jogo tá ganho. A gente ficou livre dos Estados Unidos, pegou a Suécia e teve dificuldade. Exatamente. A Vanderleia Rezende já faz uma cobrança. Ela pede pra gente te chamar na época do Brasileirão. Fechado já, né? Já tá combinado então, hein? Brasileirão feminino? Brasileirão feminino. Vou estar jogando, né? Mas os jogos que eu não estiver viajando nem jogando, eu marco presença. O Matheus Capitém falou assim: Vitor, precisamos de um técnico como você na seleção. Muito obrigado, um abraço. A Núbia Kluge, ela faz uma crítica dura, e eu concordo com ela já.
O Brasil não oferece nada para o futebol feminino, mas quando as Olimpíadas começam, eles cobram resultados das meninas. Você acha isso justo? Eu, como eu falei, eu concordo demais com essa opinião. Eu não acho a cobrança com o futebol feminino, mesmo elas tendo os resultados que elas obtêm, tirando o último Mundial, né? Talvez que o Brasil foi eliminado nas quartas para a Austrália, também, né? Que a gente acabou de eliminar. Eu não concordo com essa cobrança da forma que ela vem, porque é um esporte que a gente sabe que nos últimos 20 anos o investimento foi baixíssimo. Você mesmo abriu a nossa transmissão falando sobre isso, que só de 5 anos para cá que a gente vem tendo realmente um investimento de fato, né? Então, o que você pensa a respeito disso também? Cara, é completamente desumano essa cobrança. Ela é muito desproporcional em relação ao que é feito para o futebol feminino. Então, se você pegar a Suécia, né, que foi eliminada hoje, o tanto que a liga na Suécia é investida, quanto tempo ela existe, quanto tempo você tem de preparação, quantos clubes profissionais existem na Suécia, como que as meninas têm estrutura de treino na Suécia e comparam com o Brasil. É anos-luz, cara, anos-luz. O que as meninas fazem é algo muito acima do que deveria ser. Eu sempre falo isso, que o Brasil ter conquistado 2 medalhas de prata no futebol feminino é um marco muito grande, é um feito histórico, porque pelo tudo que as meninas sofreram, pelo que não teve, você conseguir os resultados que elas conseguem é realmente algo muito acima. Você tem a melhor jogadora do mundo 5 vezes, e mesmo assim, com uma qualidade técnica, mesmo não sendo eleita muito alta, muito grande, sei que ela é uma jogadora diferente, sem você propiciar para ela nenhuma formação de base. Então você imagina se o Brasil tivesse a estrutura que tem no masculino para o feminino, com clubes em todo o país, com categorias de base espalhadas por todo o país, o quanto talento você conseguiria detectar e o quanto você conseguiria preparar melhor esse talento. Você imagina a Marta treinando de uma maneira estruturada e organizada desde os 8 anos de idade, como chegaria hoje. Se você tem um nível de investimento tão baixo, tão pouco, tão mal organizado, e mesmo assim você tem uma seleção forte, imagina como seria o contrário. E no meio do caminho ainda tem o preconceito dos próprios Exatamente, pais, né? Exatamente. Minha filha vai jogar futebol, isso não pode acontecer. Os próprios pais, às vezes, inibem as filhas que podem vir a ser grandes jogadoras da prática do futebol desde cedo. Com certeza. Eu recebo mensagens todos os dias no Facebook de meninas querendo oportunidade. Tenho 24 anos, sempre quis jogar futebol, gosto muito, mas nunca tive como jogar, como é que eu faço, como que eu posso fazer um teste na América, como que eu posso fazer aquilo que eu gosto, porque eu não tenho lugar, minha família não deixa, eu tive problemas quando eu quis jogar, algo do tipo. Então, esse é o ponto-chave, o ponto principal que atrapalha o nosso desenvolvimento do futebol feminino. E mesmo assim, a gente consegue ter uma seleção forte, a gente consegue ter atletas de alto rendimento. Então, vale essa cobrança de baixo para cima. Então, todo mundo que gosta do futebol feminino se mobilizar para assistir futebol feminino. A gente teve o maior recorde. E que também não seja só durante as Olimpíadas. Exatamente. Porque, apesar da gente fazer essa cobrança de cima mesmo, né, da CBF, para ter uma postura melhor com o futebol feminino, também não adianta cobrar e na hora que tem o jogo ninguém ir nos jogos. Exatamente. Ninguém assistir as partidas. A gente teve o recorde do Mineirão no ano, foi esse jogo do futebol feminino Brasil-Austrália, mas em contraste a isso, nós tivemos uma disputa do Campeonato Brasileiro, os nossos jogos são abertos, não cobram ingresso e não teve um público alto. Geralmente isso não acontece nos jogos do Campeonato Mineiro também, mesma coisa. Taça BR que a gente foi campeão, a mesma coisa. Pouco divulgado também, talvez por isso as pessoas não assistam. Então, acho que parte disso, parte do quanto a gente se dispõe para o futebol feminino, quanto que a gente pode cobrar do futebol do governo e da CBF para se investir no futebol feminino. Acho que essa briga é uma briga de todo mundo que gosta, todo mundo que apoia o futebol feminino, porque só assim a gente vai conseguir reverter esse quadro. O Fernando Almeida está dando uma boa notícia para a gente. Canadá, está dando Canadá. Está dando Canadá. Alemanha 1-0. Uai, gol de Melanie Beringer. Ela é de qual seleção? Acredito eu que é da Alemanha. Da Alemanha, né? Mas acho que deve estar dando no Canadá jogar contra a gente. Pro Brasil, é verdade, verdade. Muito obrigado, Fernando, pela essa informação. E a Giovana Soares, vamos com a nossa última pergunta aqui.
Ela considera o futebol... Não, se a gente considera o futebol masculino um único esporte valorizado aqui no Brasil. E se sim, então por que o futebol masculino decepciona tanto a gente? É uma questão complicada. Futebol masculino é a maior cultura do brasileiro. O brasileiro, ele gosta mais, ele se preocupa mais e ele é sim muito investido, se investe muito dinheiro, muito tempo, muito espaço dedicado a ele. Acaba que com isso a gente cria, coloca em detrimento outros esportes, outras modalidades que acabam se desenvolvendo menos em função disso. Você vê o próprio vôlei, que é multicampeão, tem muito mais medalhas que o futebol nas Olimpíadas, mais títulos, e o investimento ainda é aquém. E o vôlei se criou, né? Na Exatamente. década de 90, início da década de 2000, o vôlei fez um trabalho, tinha apoio, mas fez um trabalho para aquilo ali crescer, para não parar apenas enquanto tinha o investimento. O vôlei hoje anda com as próprias pernas, apesar de que não há premiação em dinheiro para o campeão da Superliga. É, mas o vôlei ainda assim conseguiu se organizar, se estruturar muito bem. Pelo tanto que ele arrecada, pelo tanto que é investido no vôlei, o vôlei é bem organizado. O que não acontece no futebol feminino, por exemplo. Acho que o problema do futebol no Brasil, ele passa pela mesma esfera que todos os problemas do Brasil. Tem um lado político também muito forte, o lado organizacional mal gerido. Você tem milhões investidos de forma desigual no futebol masculino. Você tem coisas que acontecem, que só acontecem no Brasil, que não acontecem em outros estados. Má formação de treinadores, espaço para a formação de atletas, problemas essa questão de detecção de atletas, de 80% dos jogadores profissionais masculinos, eles recebem até 2 salários mínimos. Então, os jogadores profissionais, 80% não têm um salário alto, passam a maior parte do ano desempregados, são uma elite que tem ali, que você vê todo dia na Série A e na Série B, recebendo salários altos e com o emprego. Então, tudo isso passa pela questão política, pela questão organizacional no Brasil em si. Acho que o problema não passa só do futebol feminino, do apoio ao esporte e da organização que o Brasil tem para isso. Uhum. E agora, né, já que fomos para a disputa de bronze, a seleção tem que colocar a cabeça no lugar, tem que, se for para chorar, que use o resto do dia de hoje, né? Sim. E a partir de amanhã já começa um trabalho visando a partida de sexta-feira que vai valer uma medalha de bronze, que é muito importante também, né, Vitor? Com certeza. Brasil, agora as meninas têm que ter tranquilidade, saber assimilar a derrota, saber o que fez de bom, o que fez de ruim até agora, o que elas, por que não conseguiram produzir tanto ofensivamente, qual é o ponto que dá para ser corrigido, até que ponto dá para trabalhar, até que ponto dá para variar ou não a sua forma de jogar, avaliar o desgaste das meninas físico, para saber as melhores opções a serem usadas para esse jogo, e saber a importância que a medalha olímpica tem para a modalidade, né? O Brasil ele tem 2 medalhas de prata, mas nunca foi campeão de ouro. Nunca foi campeão, ganhou a medalha de ouro. Mas essas 2 medalhas mudaram muito o futebol feminino. A gente tem o exemplo da Formiga, que ele é o futebol feminino no Brasil em pessoa, né? Ela disputou todas as Olimpíadas que teve futebol feminino. Então, desde Atlanta 96 até hoje, ela disputou todas as Olimpíadas. E o quanto que isso foi mudando ao longo das épocas. Desde a primeira medalha de prata até a segunda, até chegar hoje, o futebol feminino no Brasil ele evoluiu. A passos lentos, é verdade, mas evoluiu. Então essa medalha de bronze, ela dá mais subsídio, mais força, mais visibilidade para o desenvolvimento da modalidade no Brasil. Se a Marta é a última Olimpíada dela, com certeza ela vai levar isso para o vestiário. Ela é Formiga. Já que falamos isso da Formiga, 38 anos, 6 Olimpíadas. Anos. Não é pouco. A Marta não pode parar então não, hein? Não, a próxima ela tem 35, Dá pra ir, né? segura na mão da Formiga e vai as 2 para a próxima. Mas com certeza vão levar isso para o vestiário. Tipo, o legado que elas podem deixar com essa medalha de bronze ainda. Uhum. Estamos chegando ao fim agora de mais um Esporte.com. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado por todas as participações. Tivemos mais de 20 comentários aqui hoje, entre perguntas e análises. Mais algum recado que você acha que tem que dar, Vitor? Acho que sempre que a gente tem essa oportunidade, pedir o apoio ao futebol feminino, a visibilidade que essas meninas merecem, o respeito que elas precisam ter do público, de como que a gente pode ter um futebol feminino muito forte ainda, como a gente pode ajudar a desenvolver isso, porque sem esse apoio, sem essa mobilização, a gente já conquista muita coisa. A gente já conquista semifinais olímpicas quase todas as vezes, a gente chega forte em Copas do Mundo, a gente forma atletas. Então,
Acho que esse pedido de apoio ao futebol feminino, esse investimento nessas meninas, acho que é o grande ponto que a gente, todo mundo que gosta do futebol feminino compra essa briga, então essa briga a gente tem que levar sempre para o desenvolvimento da modalidade. Para a gente terminar aqui, o Gilner Freitas. As mulheres estão de parabéns. Concordo, Gilner. Isso aí. Chegamos ao fim, então, deste Esporte Super edição especial Olimpíada com Futebol Feminino. Agradeço novamente a participação de todos. Uma boa tarde para todo mundo. Tchau, tchau.